Touro marcado para a morte salva a criança autista de um ataque aéreo. E muda tudo com um único gesto. Ele estava a poucas horas de ser abatido, considerado agressivo e inútil. Mas quando uma águia desceu em voo rasante sobre um menino indefeso, o impossível aconteceu. O que ninguém esperava era que o animal rejeitado se tornaria um herói e mudaria para sempre o destino daquela família. E o mais inacreditável, foi só depois do ataque que o menino falou sua primeira frase. O céu ainda carregava os tons suaves do amanhecer, quando a névoa rastejava sobre as colinas verdejantes do sul do Brasil. A fazenda São Gabriel despertava em silêncio, quebrado apenas pelo som ritmado das botas de borracha contra o chão úmido e o mugido longínquo do gado. A chuva da madrugada deixara o cheiro de terra molhada no ar, misturando-se ao aroma reconfortante do café recém-passado vindo da varanda. Sentado ali, com o olhar perdido no horizonte, estava Olavo, um homem que havia envelhecido mais rápido do que o tempo podia contar. Suas mãos calejadas envolviam a caneca de Ágata com firmeza. A dor de ter enterrado sua filha anos atrás ainda pesava como um fardo invisível. Agora, a responsabilidade de criar o neto Caio havia se tornado sua razão de continuar. Caio, de apenas 9 anos, era especial. Seus olhos grandes e atentos enxergavam o mundo de forma única, mas era em seu silêncio profundo que ele mais falava. Na fazenda, havia um animal que todos evitavam, um touro de pelagem escura e olhos tristes, chamado Brutus. Forte, imponente e com fama de imprevisível, ele vivia isolado no curral mais distante. Nenhum peão ousava se aproximar, mas Caio, com sua alma sensível, via algo diferente. Desde o primeiro encontro, em que o menino apenas se aproximou e sentou-se ao lado da cerca sem medo, houve um pacto silencioso entre os dois. Dia após dia, Caio voltava ao curral, desenhava figuras no chão, balançava as mãos no ar e sussurrava. Sons quase mágicos. E Brutus, sempre quieto, sempre vigilante, ficava ali, imóvel, como se compreendesse cada gesto. Olavo observava essa conexão com apreensão. O medo era constante. Brutus havia quase ferido um funcionário meses antes, e a pressão para vendê-lo vinha de todos os lados. Mas algo o impedia. Talvez fosse a forma como o touro abaixava a cabeça levemente sempre que Caio se aproximava. Ou talvez fosse o olhar do neto, aquele olhar que só ganhava brilho quando estava perto do animal. Mas a rotina tranquila da fazenda estava prestes a ser abalada. Numa manhã nublada, um caminhão estranho apareceu sem aviso. Era de um frigorífico da região. O gerente, um homem impaciente e de fala direta, desceu com a papelada nas mãos. Vim buscar o touro. O senhor confirmou a venda pelo telefone ontem. Olavo ficou em choque. Não havia feito tal ligação. Aparentemente, um dos administradores da fazenda tomara a decisão por conta própria, acreditando estar ajudando a livrar Olavo de um problema. Ao perceber a movimentação, Caio correu em direção ao curral. Seus olhos se arregalaram ao ver Brutus sendo forçado a subir a rampa de metal, relinchando em protesto. Gritou, bateu as mãos, tentou impedir, mas os peões o contiveram, temendo que se machucasse. E então algo aconteceu. Brutus empacou, recusou-se a subir. Seus olhos procuraram Caio, e pela primeira vez, o touro emitiu um som gutural estranho, como um lamento. O menino conseguiu se soltar e correu até a rampa. Sentou-se diante dela, como se dissesse ao mundo, ele não vai sem mim. A cena paralisou todos. Os homens do caminhão hesitaram. Olavo, com o coração em conflito, caminhou devagar até o neto. Olhou para o touro, depois para o menino. Respirou fundo. Era como se sua filha falasse com ele naquele momento, através dos olhos de Caio. Aquilo não era só um animal. Era um elo, um pilar de equilíbrio para o neto, um símbolo de força e aceitação mútua.
Esse touro não vai a lugar nenhum, disse Olavo firme diante dos funcionários. E quem insistir vai sair da minha fazenda agora. Os peões recuaram. O gerente do frigorífico resmungou, mas viu que não havia o que fazer. Minutos depois, o caminhão partia sem Brutus, levantando poeira pela estrada. Naquele fim de tarde, Olavo levou Caio de volta ao curral. Sentaram-se os dois ali, lado a lado. O touro aproximou-se devagar, abaixando a cabeça até encostar na testa do menino. E então, um gesto singelo, Caio sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro, algo que Olavo não via desde o funeral da filha. Foi nesse momento que o velho fazendeiro entendeu. Brutus não era uma ameaça, era um guardião, um espelho silencioso da alma de seu neto. E talvez, só talvez, fosse também a chance de ambos aprenderem a viver novamente. O sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e violeta. A fazenda São Gabriel permanecia ali, como sempre, mas dentro de seus muros algo havia mudado para sempre. O sol ainda se erguia quando a ligação finalmente chegou. O celular antigo de Olavo vibrava em cima da mesa de madeira gasta da cozinha. Ele encarou o visor por alguns segundos, como se ainda tivesse tempo de voltar atrás. Mas não tinha. Respirou fundo e atendeu. É hoje, seu Olavo. O caminhão sai daqui em 1 hora. Estamos passando aí para buscar o touro. A voz do comprador era seca, quase impessoal, como quem tratava de um objeto. Olavo respondeu com um simples "tá certo" e desligou. A garganta apertava, mas ele precisava ser forte. Era o certo, dizia a si mesmo. Um touro imprevisível, perigoso. E, além disso, a fazenda não podia manter um animal sem função. Enquanto isso, Caio já seguia para sua rotina sagrada, alheio à decisão que mudaria tudo. Ele caminhava devagar pelos atalhos que conhecia, de olhos fechados, passando os dedos pelas cercas de madeira e sentindo a textura da natureza ao seu redor. A pequena mochila pendia nas costas. Dentro, um caderno de desenhos com folhas já gastas, alguns lápis de cor e 2 fatias de pão com queijo. Chegando ao campo aberto, escolheu sua árvore preferida, a que tinha os galhos tortos e fazia sombra redonda no chão. Sentou-se ali, cruzou as pernas e começou a desenhar. Seu lápis passava suavemente sobre o papel, desenhando a silhueta de Brutus ao longe, que pastava com lentidão, atento, como sempre, à presença silenciosa do menino. Mas o que deveria ser apenas mais um dia tranquilo na fazenda mudou em segundos. Um som cortante e agudo rompeu o silêncio, como se o céu tivesse sido rasgado. As galinhas cacarejaram em alvoroço. Um grupo de pássaros menores voou em debandada, e então lá do alto surgiu a sombra. Uma águia, enorme, faminta, com as garras expostas, descia em um vôo rasante, seus olhos fixos em Caio, que permanecia alheio ao perigo, concentrado no traço do lápis. O primeiro grito de alerta veio de um peão ao longe, mas foi abafado pelo próprio rugido do vento. E foi quando a terra pareceu tremer. Brutus, que até então permanecia imóvel, sob o sol ergueu a cabeça num sobressalto. Seus olhos se estreitaram e, sem hesitar, ele disparou. Foi como ver um raio escuro cruzando o campo. Seus cascos golpeavam o chão com fúria, cada passada lançava a terra para trás. Ele corria em linha reta, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor. A águia descia. Caio olhava para o alto, finalmente notando a sombra crescente. O menino sequer teve tempo de gritar. Brutus chegou primeiro. Com um salto quase inacreditável para seu tamanho, o touro se colocou entre Caio e a ave, erguendo as patas dianteiras e soltando um bramido ensurdecedor. O impacto entre a ave e o touro ecoou como um trovão. As garras da águia arranharam de leve o couro espesso de Brutus, mas foram repelidas com um movimento brutal de sua cabeça. A águia perdeu o controle, voou em desespero e desapareceu. No céu, vencida por um oponente que ela jamais imaginaria enfrentar. O silêncio voltou,
cortado apenas pela respiração ofegante de Brutus e pelo som do lápis que agora jazia no chão, quebrado. Caio ainda estava sentado, os olhos arregalados, e as mãos tremiam, mas seu corpo estava ileso. E ali, diante dele, Brutus, o touro que todos consideravam perigoso, apenas olhou para o menino e se deitou ao seu lado, como um cão velho protegendo o que mais amava. Minutos depois, Olavo surgiu montado em seu cavalo, ofegante, tendo visto tudo de longe. Parou a alguns metros e desceu devagar, os olhos marejados. O neto estava bem. E Brutus havia salvo a vida de Caio. Aproximou-se em silêncio, ainda sem entender se era alívio ou vergonha o que o fazia tremer. Ajoelhou-se ao lado do neto e o puxou para um abraço demorado. Caio não resistiu. Enterrou o rosto no peito do avô e, num gesto raro, murmurou algo quase inaudível. Brutus, meu amigo. Olavo ergueu os olhos e encontrou o olhar do touro, um olhar que não era mais de fúria ou selvageria. Era um olhar de quem sabia. Soube, naquele instante, que havia cometido um erro, que não podia permitir que aquele animal fosse levado, muito menos abatido. A ligação da manhã se tornara agora um fardo insuportável. Precisava desfazer o que fez. Sem dizer uma palavra, montou de novo e cavalgou com pressa para casa. Precisava do telefone, precisava parar o caminhão, precisava corrigir, porque, às vezes, o certo a se fazer só é revelado quando alguém tem coragem de proteger quem mais importa, mesmo que esse alguém tenha cascos, chifres e um coração do tamanho do mundo. O campo parecia congelado no tempo. Brutus arfava, com a respiração curta e irregular, enquanto o sangue escorria em pequenas trilhas pelos cortes abertos nas costas. As marcas das garras da águia ainda brilhavam, úmidas sob o sol do meio-dia. Mas o touro permanecia firme, plantado ao lado de Caio, como um guardião antigo, como se o mundo inteiro pudesse se partir ao redor, menos aquele vínculo. Caio, de joelhos na grama, ainda não havia se mexido. Seus olhos fixos em Brutus diziam mais do que qualquer grito de socorro. Era um silêncio absoluto, cheio de tudo: medo, admiração, amor. Olavo desmontou do cavalo com um gesto brusco. Seus joelhos vacilaram ao tocar o chão. Aproximou-se sem pensar, apenas guiado pelo instinto, e caiu de joelhos diante de Brutus. Não sabia o que fazia primeiro. Se olhava para o neto em busca de ferimentos, se analisava os cortes do touro ou se pedia perdão ali mesmo com o coração nu. Meu Deus, Brutus, murmurou com a voz embargada. O que eu ia fazer com você? Ele tocou o flanco do animal e o touro estremeceu, mas não recuou. Permaneceu ali, olhando direto nos olhos do homem que poucas horas antes havia selado seu destino com uma ligação impiedosa. Naquele olhar não havia raiva, havia dor, mas também algo mais. Como se Brutus, mesmo sem palavras, dissesse: está tudo bem. Eu sabia o que importava. Caio finalmente se moveu. Lento, como quem desperta de um sonho profundo. Ele estendeu a mão e a apoiou na cabeça de Brutus, que imediatamente fechou os olhos e se permitiu deitar no chão, cansado. Ele me salvou, vovô, disse o menino num sussurro trêmulo, e então repetiu, quase como um mantra: ele me salvou. Foi a primeira vez que Olavo o ouviu repetir uma frase com tanta clareza. Não pôde conter as lágrimas. E ali, no meio do campo, cercado por terra, silêncio e sangue, ele compreendeu. Aquilo não era só um resgate, era uma revelação. Brutus não era o monstro que todos acreditavam. Ele era o elo perdido entre gerações. Era o coração exposto de um menino que vivia preso em seu próprio mundo e o espírito de uma terra que Olavo quase não reconhecia mais. Sem perder tempo, o velho pegou o celular no bolso e, com as mãos trêmulas, discou o número do comprador do frigorífico. Aqui é Olavo. Cancele tudo. O touro não vai mais. Sua voz era firme, como ferro quente.
Mas o caminhão já saiu, seu Olavo. Chega aí em 20 minutos. A venda foi registrada ontem à tarde. Então que volte vazio, bradou o fazendeiro, erguendo-se com força inesperada. E diga ao seu patrão que ele que venha. Aqui, se quiser discutir. Mas venha com respeito, porque esse animal é família agora. Do outro lado da linha, houve silêncio. Olavo desligou. Naquela tarde, o clima na fazenda estava tenso. Os peões comentavam o ocorrido em sussurros, sem saber o que esperar. Quando o caminhão branco com o logotipo do frigorífico surgiu, pela estrada de terra, uma névoa de poeira se ergueu. Todos pararam para observar. Mas Olavo estava à frente do curral, braços cruzados, com Caio ao seu lado, agarrado ao chapéu do avô como se aquilo fosse sua âncora. E Brutus, já tratado com urgência por Juvenal, o peão mais experiente, estava em repouso, enfaixado, mas com o olhar firme como nunca. Do caminhão desceu um funcionário jovem com papéis nas mãos. Viemos buscar o touro, disse sem entusiasmo. Não vai levar e nem precisa voltar, respondeu Olavo com a firmeza de quem voltou. A ser dono da própria história. O rapaz hesitou. Depois voltou para a boleia e manobrou em silêncio. Ao fundo, Caio observava, ainda sem compreender tudo, mas com a certeza infantil de que, de alguma forma, havia vencido. Na varanda da casa mais tarde, Olavo limpava as mãos com um pano velho. Caio desenhava ao seu lado. Na folha, um touro, negro e uma criança sob uma árvore. E acima um céu limpo sem águias. Pela primeira vez, o menino havia desenhado olhos em seu próprio rosto, e os olhos estavam abertos. "Vovô", chamou ele de novo, apontando para o desenho. "É a gente, né?" Olavo se ajoelhou e segurou a folha com os olhos marejados. "É, Caio, é a gente, e agora ninguém vai separar isso aqui." Enquanto os raios do fim de tarde mergulhavam a fazenda São Gabriel em tons dourados, Brutus descansava no estábulo principal, envolto por gases improvisadas e cuidado constante. A veterinária da região, Dona Lucélia, ajeitava os curativos com mãos firmes e olhos experientes. Ainda assim, era nítido que algo naquele touro ultrapassava o comum. Mesmo ferido, Brutus não demonstrava medo, nem dor, apenas presença. Caio permanecia sentado do lado de fora, observando em silêncio, desenhando folhas, pedras, o céu, e Brutus, sempre Brutus. Seus olhos estavam mais atentos do que nunca. Parecia compreender que algo extraordinário havia ocorrido naquele dia. Foi enquanto caminhava pelo campo sozinho que Olavo encontrou aquilo. Um pequeno pano, quase insignificante, preso em um galho torto às margens do pasto. Estava sujo de terra e orvalho, mas um símbolo rudimentar se destacava. Algo desenhado à mão, com pigmentos naturais. Uma espiral envolta por penas. Não era nada que ele reconhecesse de imediato, mas sentiu um arrepio. Aquele lugar agora parecia carregado de algo ancestral, como se o ar ali sussurrasse um segredo antigo demais para ser entendido. Sem saber exatamente por quê, guardou o pano no bolso da camisa e no dia seguinte montou no cavalo e cavalgou até o vilarejo próximo. Foi procurar Gaspar. Gaspar era velho como o tempo, diziam alguns. Um homem de pele enrugada como casca de árvore e olhos tão claros que pareciam vidro. Era curandeiro, benzedeiro, e guardava nas prateleiras de sua casa mais histórias do que livros. Quando Olavo lhe entregou o pano, ele demorou a falar. "Isso aqui", murmurou, virando o tecido com delicadeza. "É símbolo Caingang. Antigo, muito. Quase ninguém lembra disso." Olavo franziu a testa, impaciente. "E o que significa?" Gaspar olhou para ele, mas seus olhos pareciam mirar além. "Curan-Ive", disse com reverência, "os guardiões da terra. Dizem que, às vezes, o espírito da floresta escolhe um animal para ser protetor dos puros de coração. Às vezes um lobo, às vezes uma ave, às vezes um touro,
Olavo soltou uma risada abafada, incômoda. Você acha que meu touro é um espírito guardião? Gaspar, por favor. Mas o velho não sorriu, colocou a mão no ombro de Olavo. Eu não acho nada, só sei que a terra fala, e quem tem olhos abertos, escuta. Naquele dia, a dúvida se instalou no peito de Olavo como uma semente lançada ao solo. De volta à fazenda, observou Caio brincar com Brutus, agora recuperando-se. O menino falava pouco, mas seus gestos tinham uma leveza nova. Ele se encostava ao touro como quem se encosta a uma árvore antiga. E Brutus ficava ali, imóvel, pacífico, como se seu único propósito fosse proteger aquele menino, e só isso. À noite, sentado em sua cadeira de palha na varanda, Olavo ficou com o pano em mãos, passava os dedos pela tinta desbotada e olhava o céu. Lembrou-se de sua filha, das noites que passava cantando para Caio, das histórias que contava sobre animais mágicos e estrelas que protegiam as crianças. Coisas que ele, na sua rigidez de homem de campo, sempre achou bobagens. Mas agora havia visto um touro romper uma cerca de arame e enfrentar uma águia com uma precisão que nenhum instinto comum explicava. Havia sentido no próprio peito o que era quase sobrenatural, o peso de uma vida salva. E pela primeira vez admitiu que talvez existissem coisas que o trabalho duro não explicava. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Olavo fez algo que não fazia há décadas. Pegou o pano com o símbolo, caminhou até o curral e amarrou-o na estaca de entrada, bem acima do portão. Caio observava tudo, sem falar uma palavra. Apenas sorrindo, daquele jeito pequeno e verdadeiro que só crianças especiais sabem fazer. Brutus aproximou-se como se compreendesse o gesto, e num movimento surpreendente, abaixou levemente a cabeça, encostando o chifre na madeira, como quem reconhece o próprio símbolo. Olavo estremeceu. Naquele instante, o velho fazendeiro entendeu. Alguns laços não são feitos de sangue, são feitos de alma. A noite estava abafada, o céu carregado de nuvens grossas que cobriam as estrelas como um véu de presságios. A varanda da casa grande da fazenda São Gabriel, iluminada apenas por uma lâmpada amarelada pendurada no alto, era o refúgio de um homem inquieto. Olavo sentava-se ali com os ombros curvados pelo peso da vida e um copo de café esquecido nas mãos. A bebida já estava fria, mas ele nem percebia. Seus olhos estavam fixos no escuro pasto à frente. Lá, a poucos metros da varanda, Brutus repousava sob o alpendre de madeira. O grande touro, ainda em recuperação, respirava devagar, deitado como uma sentinela vencida pela paz. Encostado ao seu lombo, envolvido pela sombra protetora daquele animal gigantesco, estava Caio. O menino dormia profundamente. Uma mão agarrava, firme, a pele espessa do touro, e a outra segurava o seu velho caderno de desenhos, agora cheio de rabiscos que retratavam a história dos últimos dias. Árvores, tempestades, uma águia e sempre, sempre Brutus. Olavo apertou o copo com força. Sentia algo crescendo dentro do peito, como uma angústia que não tinha nome. Amanhã, antes do sol nascer, o caminhão do abatedouro voltaria. Tinha prometido cancelar, mas os papéis já estavam assinados. Os peões diziam que ainda dava tempo de reverter. Mas a burocracia, as pressões, as dúvidas, tudo pesava como pedra sobre sua consciência. Então, no silêncio daquela noite espessa, veio o milagre. O Brutus me salvou. Ele é meu amigo. Foi um sussurro, tão baixo que Olavo achou ter imaginado. Mas seus olhos se arregalaram, a mão tremeu, o copo escorregou e caiu no chão, da varanda com um som seco, espalhando o café frio pelas tábuas. O velho ficou imóvel por um instante. Depois se levantou devagar, sem pressa, sem ruído, como quem se aproxima de algo sagrado. Caio continuava ali, agora com os olhos abertos.
Olhava para Brutus com ternura, como se estivesse em paz, como se tudo fizesse sentido. Caio, murmurou Olavo, ajoelhando-se diante dele. Você falou, meu filho. O menino olhou para o avô e, pela primeira vez, sustentou o olhar. Os olhos de Caio estavam calmos, mas intensos, e em seu rosto uma expressão nova, uma espécie de orgulho silencioso, de quem acabava de dizer o que precisava ser dito. Olavo sentiu o mundo girar. Era como se todos os anos de silêncio, dor, luto e solidão tivessem se dissolvido naquela frase simples. Como se a vida inteira estivesse esperando por aquele momento. O menino havia falado, e tudo por causa daquele touro. Naquele instante, tudo ficou claro. O que antes era dúvida virou certeza. O que parecia superstição agora se apresentava como verdade. Brutus era mais do que um animal. Era um elo, era um remédio sem nome, era um milagre que caminhava sobre 4 patas. Na manhã seguinte, o caminhão chegou pontualmente às 6. Os pneus ergueram poeira na estrada de terra e os trabalhadores já esperavam com a papelada em mãos. Mas ao entrarem na fazenda, não encontraram um animal pronto para o abate. Encontraram Olavo de pé, no meio do caminho, com um envelope amassado na mão e os olhos faiscando. Vocês vão dar meia volta, agora. Mas seu Olavo... Começou o encarregado hesitante. Está tudo certo. A guia de transporte, o CPF no sistema, Eu disse que vão embora. Esse touro não é mais mercadoria. Ele é parte da minha família, e eu lido com a minha família de outro jeito. Os homens se entreolharam. O clima era tenso, mas... havia algo no olhar do velho fazendeiro que tornava qualquer argumento inútil. Minutos depois, o caminhão fazia a volta, desaparecendo entre as colinas da Estrada Vermelha. Naquele mesmo dia, Olavo reuniu os peões. Com voz firme e uma emoção que mal conseguia conter, anunciou que Brutus jamais deixaria a fazenda. Mais do que isso, o velho estábulo seria reformado, transformado num espaço especial para crianças com necessidades especiais interagirem com os animais da fazenda. Inspirado em Caio. Uma pequena revolução silenciosa nascia ali, entre bois, arame farpado e corações resgatados. E ao cair da tarde, mais uma vez, Caio e Brutus estavam sob a árvore, lado a lado, como se fossem feitos um para o outro. Olavo os observava de longe, as mãos nos bolsos, o coração finalmente leve. Não sabia se acreditava mesmo em lendas, Gangang, ou se Brutus era um espírito guardião enviado pelos deuses da floresta. Mas sabia de uma coisa com toda a certeza do mundo. Brutus tinha salvado o neto dele. E no processo havia salvado a ele também. O céu daquela manhã parecia mais baixo, mais denso. As nuvens carregadas pairavam sobre a fazenda São Gabriel, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O canto dos galos soava abafado. Havia algo no ar. Brutus ainda se recuperava, deitado no estábulo, o corpo imenso mostrando sinais do esforço do dia anterior. As faixas improvisadas estavam manchadas de sangue seco, mas ele permanecia calmo, até que os sons começaram. Rodas, motor, um rangido metálico vindo da estrada de terra. O caminhão do abatedouro havia chegado. Dessa vez, Olavo não. Estava na varanda. Estava em pé no centro do pátio, o chapéu amassado nas mãos e os olhos apertados contra a claridade. 2 homens desceram da cabine. Um deles, mais velho, mascava palha entre os dentes. O outro, jovem, usava um bastão curto preso na cintura e carregava 2 cordas. Sem uma palavra, começaram a se aproximar do estábulo. Brutus se ergueu, com dificuldade, as patas ainda trêmulas, mas seu instinto de proteção parecia intacto. Seus olhos seguiram os homens. Ele sentia, ele sabia. De repente, como se o coração o guiasse, Caio apareceu correndo do outro lado do pátio. Trazia o caderno de desenhos contra o peito, os cabelos bagunçados e os olhos cheios de um brilho nunca visto. Sem hesitar,
O menino se jogou na frente de Brutus, os braços estendidos como asas, como um escudo frágil e inquebrável. "Não levem meu amigo!" gritou com uma força que ninguém jamais imaginou que existisse naquela voz tão rara. O funcionário mais novo hesitou. O mais velho, impaciente, deu um passo à frente e esticou o braço para puxar o menino. "Sai da frente, garoto! Isso aqui não é brincadeira!" Antes que tocasse em Caio, Brutus avançou, não como uma fera descontrolada, mas como um protetor. Posicionou-se com firmeza entre o menino e o homem. Sua cabeça abaixada, os músculos tensionados, os olhos fixos no agressor. Um som gutural saiu de sua garganta, rouco e ancestral. O som de uma promessa silenciosa. "Se você tocar nele, vai passar por mim." O silêncio caiu como um raio. O homem recuou 2 passos. A coragem escoava como areia entre os dedos. Olhava para o touro como se estivesse diante de algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Nesse momento, Olavo interveio. Sua voz, trêmula, saiu em um tom que misturava súplica e firmeza. Ele andou até o meio da cena, com passos lentos, mas decididos. "Basta." Os olhos do fazendeiro estavam cheios de lágrimas que não tentava esconder. Olhou para os 2 homens como nunca havia olhado para ninguém antes, não com medo, mas com verdade. "Ninguém vai levar esse touro daqui." Os homens se entreolharam, confusos. "Mas, senhor, o senhor assinou, a venda está feita, o caminhão." "Eu sei o que eu fiz e me arrependo até a alma." Olavo respirou fundo e apontou para Caio, ainda protegido por Brutus. "Esse touro salvou o meu neto e agora salvou a minha família. Ele é o elo entre um menino que não falava e um avô que não sabia ouvir. Ele é mais que um animal. É um milagre de carne e osso." A emoção na voz de Olavo era tão poderosa que fez até os pássaros nos fios elétricos silenciarem. O motorista, visivelmente tocado, assentiu lentamente. Tirou o boné e olhou para o chão. "A gente não tem que levar ninguém à força. Se o senhor diz que acabou, então acabou." Sem mais palavras, os 2 homens recuaram, subiram no caminhão e deram meia volta. O barulho do motor se afastando era como um trovão se apagando no horizonte. No pátio da fazenda, Caio ainda estava abraçado ao pescoço de Brutus. Seus olhos estavam fechados e no rosto um sorriso sereno. Olavo caminhou até os 2, ajoelhou-se ao lado e passou a mão pelos cabelos do neto. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia o peso da idade. Sentia apenas o peso do amor. "Obrigado, Brutus", sussurrou. O touro olhou para ele. Um olhar calmo, um olhar de quem já sabia. A poeira mal havia assentado quando Olavo, ainda ajoelhado diante do neto e de Brutus, ergueu-se com os olhos marejados. Respirou fundo, puxou o envelope com o contrato do bolso e, sob o olhar de todos, peões, veterinária, os próprios homens do caminhão, rasgou as folhas ali mesmo, sem hesitar. "Isso aqui não vale mais que a vida do meu neto. Brutus é da nossa família, e família a gente não vende, a gente protege", disse com a voz embargada. Depois disso, Olavo fez algo que não fazia desde o enterro da filha. Chorou, não de fraqueza, mas de libertação. As lágrimas correram pelas rugas secas de sua face como chuva em terra rachada. E ali, naquele momento íntimo e público, a dor antiga deu lugar a algo novo, algo que há muito tempo ele não sentia: esperança. A história correu como fogo em palha seca pela cidade vizinha. Primeiro foram os vizinhos que vieram ver o touro que salvou o menino. Depois, uma professora levou os alunos da escola para conhecer Brutus. Quando uma foto de Caio deitado sobre o lombo do touro viralizou nas redes sociais, a fazenda recebeu a visita de uma equipe de reportagem. A jornalista, emocionada, mal conseguia terminar a entrevista sem se comover com os olhos calmos de Caio, agora mais presentes, mais vivos. Ele costumava passar os dias em silêncio,
explicou Olavo. Mas depois do Brutus, ele começou a conversar. Pouquinho, mas é como uma porteira que abriu. Especialistas em comportamento animal vieram de longe para ver a dupla improvável. Veterinários, terapeutas, biólogos, todos fascinados com a conexão entre o garoto e o touro. Um laço sem palavras, mas repleto de entendimento. Uma ONG ofereceu apoio para criar um espaço terapêutico na fazenda. Olavo, antes homem de poucos gestos, agora sorria ao lado de arquitetos e cuidadores, fazendo planos, marcando o chão com estacas. O velho homem que uma vez pensou em se desfazer de Brutus, agora ajudava a construir um novo lar. Não apenas para o touro, mas para outras crianças como Caio. E Caio... Caio! A transformação era visível. De um menino que mal sustentava o olhar, passou a se comunicar com gestos mais claros, palavras simples e sorrisos frequentes. Os cadernos de desenho se multiplicavam. Seus rabiscos ganharam cor, forma, intenção. Às vezes chamava o avô para ver. Outras mostrava aos visitantes orgulhoso. A cada dia, uma palavra nova, um gesto mais confiante. A cada dia, menos silêncio. Brutus tornou-se símbolo, símbolo de proteção, de cura, de reconexão com aquilo que é puro e essencial. Um cartaz com seu retrato foi colocado na entrada da cidade. Aqui vive Brutus, o guardião de São Gabriel. O povo passou a tratá-lo com respeito. Alguns até deixavam oferendas, milho, frutas, flores, penduradas na cerca do pasto. Crianças tiravam fotos. Famílias vinham só para vê-lo de perto. E Brutus, calmo como um rio antigo, recebia todos com aquele mesmo olhar sereno, profundo, como quem já viu demais e ainda assim escolheu o amor. Certa tarde, Olavo observava tudo da varanda. O som das crianças rindo, o estalar de risadas vindo do campo e Caio correndo com o caderno nas mãos. O menino parou, olhou para o avô e gritou: "Vovô, olha meu desenho!" Olavo desceu devagar, os olhos apertados pelo sol, e se aproximou. Caio mostrava uma folha com traços coloridos. Nele estavam os três: o avô, o neto e o touro. Todos com sorrisos, todos juntos. No céu, em letras tortas e infantis, estava escrito família. Olavo ajoelhou, abraçou o menino e disse: "Você sabe, Caio, foi você quem salvou o Brutus. Mas foi ele que nos salvou primeiro. O vento soprou leve, e ali, no coração do sul do Brasil, entre colinas verdes e céu aberto, a fazenda São Gabriel floresceu. Não com soja ou gado, mas com algo muito mais raro: cura, vínculo, milagre. O céu estava limpo, o sol suave, e a brisa carregava o cheiro doce de terra e capim fresco. A fazenda São Gabriel estava diferente naquele dia. Viva, pulsante, como se o próprio chão soubesse da importância do momento. Era dia de visita escolar. Uma turma inteira havia vindo da escola local, acompanhada por professores, psicólogos e pais. A expectativa era grande. Todos queriam conhecer Brutus, o touro que salvou um menino e transformou uma família. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. Caio, agora com 10 anos recém-completos, usava um chapéu de palha e uma camiseta amarela com desenhos que ele mesmo havia feito. Desde a chegada dos colegas, ele observava tudo com atenção. Já não se escondia atrás do avô, nem evitava os olhares. Caminhava entre as crianças com passos curtos, mas seguros. Brutus estava no centro do cercado, com um lenço colorido, amarrado entre os chifres, um presente de Caio. Deitado com a cabeça erguida, observava a movimentação ao seu redor com o mesmo olhar calmo de sempre. Como um rei sereno, como um velho guardião. Olavo, de pé sob a sombra de uma mangueira, acompanhava tudo com as mãos cruzadas nas costas. Ainda usava botas surradas, mas havia algo novo em seu semblante. Um brilho nos olhos, uma luz no peito. A diretora da escola pegou o microfone improvisado e sorriu. "Antes de irmos embora, uma pessoa muito especial gostaria de contar algo para vocês.
Caio, você quer falar? O menino hesitou por um segundo. Então, com o incentivo do avô, subiu nos 3 degraus de madeira montados perto do cercado. Pegou o microfone com as 2 mãos pequenas e respirou fundo. O silêncio foi imediato. Caio olhou para Brutus, que o observava com doçura, e então voltou-se para os colegas. Sua voz saiu baixa, mas firme, cada palavra carregada de verdade. Esse é meu amigo Brutus, fez uma pausa. Alguns dos colegas se entreolharam atentos. Um dia uma águia quis me machucar, e ele me salvou. Ele pulou na frente. Mesmo machucado, ele me protegeu, e depois disso eu não quis mais ficar quieto. Olavo engoliu em seco, sentia o coração batendo nas têmporas. Caio continuou. Ele me entende. Mesmo quando eu não falo nada, ele escuta com o coração. O silêncio que se seguiu não era vazio, era reverente. Algumas crianças começaram a chorar, professores se emocionaram. E então Olavo não conseguiu mais segurar. As lágrimas escorreram pesadas por seu rosto marcado pelo tempo. Ele, que havia chorado em segredo por anos, agora chorava em público, não de dor, mas de orgulho. Porque ali, diante de todos, estava seu neto. O menino que um dia vivia em silêncio absoluto, dizendo com clareza que havia encontrado sua voz, e que essa voz nascera no amor entre ele e um touro. Aplausos ecoaram no ar como fogos de artifício invisíveis. Brutus se levantou devagar, ergueu a cabeça e, num gesto que ninguém soube explicar, caminhou lentamente até a cerca. Parou ao lado de Caio e encostou o focinho na lateral da estrutura de madeira, como se reconhecesse o discurso. Como se dissesse, eu também tenho orgulho. Naquele instante, tudo fez sentido. Aquele touro, antes condenado, agora era símbolo. Símbolo de proteção, de empatia, de esperança. Era o elo entre gerações. Era a prova viva de que o amor verdadeiro pode florescer onde ninguém espera e que, às vezes, tudo o que alguém precisa para encontrar sua voz é alguém que saiba escutar com o coração. Meses se passaram desde aquele dia na fazenda, e o tempo, com sua sabedoria silenciosa, selou os acontecimentos com um selo de propósito eterno. Brutus, antes apenas mais um touro, agora tinha documentos próprios. Foi oficialmente registrado como animal de companhia da família Souza, com direito a pasto livre, abrigo personalizado e acompanhamento veterinário constante. Tinha nome, tinha lar e, mais importante, tinha amor. Era comum vê-lo deitado sob a figueira no centro do pátio, com crianças ao redor e Caio ao lado, lendo seus pequenos livros em voz baixa, como quem conversa com um velho amigo. Brutus ouvia tudo como sempre, não com os ouvidos, mas com o coração. Sua presença continuava forte, constante, quase espiritual. Caio crescia. Suas palavras, antes tímidas, agora floresciam com mais naturalidade. Na escola, era conhecido como o menino do touro, e sua história inspirava projetos de inclusão por toda a região. Terapeutas, educadores e pais viam em seu caso uma prova viva de que os vínculos entre humanos e animais podem alcançar dimensões que nenhuma ciência ainda explicou completamente. Mas ninguém se transformou tanto quanto Olavo. O velho fazendeiro, outrora endurecido pelo tempo e pela perda, agora caminhava com passos mais leves. O luto pela filha, antes silencioso e corrosivo, havia dado lugar a uma nova missão. Ele reformou a ala antiga da fazenda e, com a ajuda da comunidade e de algumas ONGs, fundou o Santuário São Gabriel, um espaço para receber animais rejeitados, machucados ou abandonados. Chegaram cavalos debilitados, cães traumatizados, bodes com marcas de maus tratos. Todos eram acolhidos, todos encontravam abrigo, e aos poucos todos encontravam algo ainda mais valioso, um novo começo.
Ali, entre pastos e cercas de madeira, crianças e animais se curavam juntos. Em oficinas guiadas por voluntários, meninos e meninas com necessidades especiais aprendiam a cuidar, tocar, respeitar. Descobriam que empatia não exige palavras, que escutar o outro pode ser mais importante do que falar, que carinho se transmite em silêncio. A história de Brutus, Caio e Olavo ultrapassou fronteiras. Foi contada em jornais, programas de televisão, documentários. Mas mesmo com toda essa atenção, a essência permaneceu simples. Um touro, um menino, um avô. 3 vidas entrelaçadas pelo improvável. 3 corações curados pelo amor. E a fazenda, agora rebatizada de Fazenda São Gabriel, terra de guardiões, tornou-se um símbolo de inclusão, de renascimento, de que as maiores forças do mundo nem sempre rugem. Às vezes, apenas se deitam ao nosso lado e nos olham com doçura. Olavo costumava repetir ao fim das visitas guiadas: aprendi que os maiores protetores não usam palavras. Brutus nunca disse nada, mas foi ele quem me ensinou tudo. E Caio, sempre por perto, completava com um sorriso. Ele me entende. No alto da porteira principal, uma placa de madeira guardava a lição que atravessaria gerações. Às vezes, os maiores heróis não têm voz humana, mas sabem falar direto ao coração. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também acredita no poder dos animais. Conte pra gente nos comentários. Você já presenciou algo assim? Uma conexão tão forte entre humano e animal que palavras não eram necessárias. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história é uma ponte entre espécies. Um lembrete de que o amor verdadeiro pode ter patas, asas ou chifres, porque às vezes tudo o que precisamos é de um olhar, um gesto ou de um touro que entende a alma de uma criança. Até a próxima história.